equipe do canal Campeão para 2017. Estamos de volta com o Sérgio Xavier Filho, Tim Vickery e vocês conosco pela internet. Eu queria mostrar uma mensagem do Nelson Souza. Eu acredito que o Nelson seja torcedor do Atlético Paranaense. Mesmo se não for, eu compartilho da sua opinião, Nelson. Gramados naturais horríveis, pode. Artificial perfeito, não. Porque ele se refere ao Congresso Técnico, no qual os clubes, numa ação liderada pelo Vasco, decidiram vetar o gramado artificial do Atlético Paranaense para o Campeonato Brasileiro do ano que vem. Decisão que ainda pode ser revista pelos próprios clubes. A questão que eu concordo com ele é a seguinte, não vou nem entrar no mérito se gramado artificial pode ou não pode. Acontece que os clubes não discutem as condições do gramado, né? Aí eu concordo com você, Nelson. Acho que os clubes deveriam olhar todos os gramados, não só os artificiais. Parece uma decisão mais política do que técnica. Isso aí. Porque eu não estou ciente do envolvimento dos jogadores, né, nessa decisão. Então... Também tem isso. Jogadores que publicamente, pelo menos, não foram ouvidos ou se pronunciaram sobre essa escolha. Praticamente não se queixam do gramado do Atlético Paranaense. Verdade. Você não tem queixas públicas de jogador de jogar no gramado sintético do Furacão. Bom, meus amigos, num gramado muito ruim, e aí não é culpa do Flamengo, muito pelo contrário, o Flamengo fez o que pôde para deixar o Maracanã em condições aceitáveis para receber 54 mil pagantes ontem. O Flamengo fez o primeiro tempo ruim e depois atropelou o São Lourenço. Conta pra gente, Tim Vickery. Eu lembro que eu estava falando com o radialista antes, lembrando da minha primeira vez no Maracanã. Foi um jogo contra Flamengo Corinthians, 94. Intervalo, 1-0 Corinthians, terminou 5-2 Flamengo. Eu estava esperando uma coisa um pouco parecida ontem, porque isso para São Lourenço, primeiro jogo competitivo no ano. Então, óbvio que São Lourenço não ia ter pernas para durar 90 minutos. Então, era um caso de Flamengo aproveitando disso no segundo tempo. E foi exatamente isso que aconteceu. O primeiro tempo para o Flamengo foi um pouco preocupante. Criou muito pouco. Aí, a partir desse golaço, o Diego encanando o espírito de Zico, a partir desse momento, no início do segundo tempo, virou moleza. E o goleiro mal na barreira ali, né? Mas enfim, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Aí, o São Lourenço, segundo tempo, teve muito poucos pianos. Aí, esse golaço de Trauco, eu já vi ele, Trauco, operando com volante no futebol peruano. Aí ele estava na posição de volante. Terceiro gol de Rômulo que estava precisando, estava precisando de um bom momento. Estava mal no jogo, Rômulo. A torcida começando a pegar um pouco no pé dele. Ele estava precisando de uma coisa para comemorar. Voltando no metrô, a coisa que a torcida de Flamengo estava mais alucinado foi um golaço até de Gabriel. Então foi o segundo tempo onde tudo deu certo para o Flamengo. 3 golaços, 4-0 o resultado final. Resultado melhor do que a atuação, especialmente no primeiro tempo, quando foi um pouco preocupante o primeiro tempo para Flamengo, porque foi aquela história de o adversário tem muito posse da bola e fica tocando. Estatísticas do primeiro tempo, os dois times finalizou 2 vezes, um no alvo, um fora no alvo, muito pouco. Então, primeiro tempo preocupante do Flamengo, mas quando o Flamengo tem espaço para explorar no contra-ataque, especialmente com adversários sem pernas, aí facilita bastante. Mas vai ter que melhorar bastante durante o percurso da campanha. O São Lourenço fez ontem a estreia dele na temporada em jogos oficiais. Tinha feito 7 amistosos antes. Amistoso é uma coisa. Exatamente. Jogo... Então, depois de meia hora, até numa noite fresca no Rio de Janeiro, depois de meia hora, dava para perceber, o jogador de São Lourenço já estava desesperado para ir para o lado de campo para beber água. Então, não tinha como sustentar os 90 minutos. Obviamente, isso tem influência no resultado. Só vamos lembrar a importância desse resultado, né? Essa é uma vitória de 4 pontos. Né? Porque são os 3 pontos, óbvio, da tabela de classificação, mas num grupo equilibrado, que pode se decidir no saldo de gol. Quando você, no primeiro jogo, pega um adversário forte como o São Lourenço e abre 4 gols, isso significa o seguinte, que se o Flamengo empatar com qualquer um, saldo de gol é o primeiro critério, né?
já tem a tendência, né, de passar com empate. Quer dizer, então, é uma vitória importantíssima, independentemente da atuação, né? Diretor, está aqui o grupo do Flamengo na tela, o grupo do Flamengo do Atlético Paranaense. Vocês podem ver essa situação aqui. 3 pontos e 4 gols pró. Com 4 de saldo. Isso pode fazer diferença para o Flamengo e para o São Lourenço. Aí está. E a Católica, Tim, que vem tão mal no Campeonato Chileno, a penúltima colocada, me surpreendeu na partida contra o Atlético. Eu vim esperando um cachorro morto e o time de cachorro morto não teve nada. Católica, no ano passado, foi brilhante. Ganhou os dois campeonatos no futebol chileno. E o problema é que não reforçou, até piorou o time. Né? O cara que fez a maioria dos gols, centroavante Castilho, ele foi para o futebol do México, onde ele tá fazendo muitos gols. Então, sem centroavante fazendo gol, o jogo fica diferente. Mas o esboço do time está lá, e está lá ainda. E quando tem, eu não vi o jogo todo, eu vi o primeiro tempo e os últimos 10 minutos. Mas primeiro tempo, Atlético marcou no início do gol, no jogo, primeiro ataque, e depois era aquela coisa de Católico, toca a bola, toca a bola, toca a bola. Tem um dupla na zaga de Atlético, e não tem muita velocidade, joga recuado, Otávio com muito espaço para cobrir. Então, Católica aproveitando daquele espaço para toca. Católica não é morto, não vai ganhar a Libertadores, não conseguiu repor, e não vai conseguir repor os gols que Castillo marcou, mas é um time interessante. E já quando você olha essa classificação e vê o poderio dos times, já é para o Atlético Paranaense ficar um pouquinho tenso. De ter perdido ponto em casa, né? O primeiro critério de desempate é saldo de gols e depois gols fora de casa, né? Nessa primeira fase da Libertadores. Meus amigos, a gente foi dar uma garimpada na imprensa argentina, não tem tanta repercussão assim para o São Lourenço, falam muito mais do Messi, embora o Messi não tenha feito uma grande atuação, mas há muitos elogios à torcida do Flamengo no Maracanã. É o maior público do ano no Brasil, a gente roda imagens. Foi de fato uma festa, muito bonita. E aí eu fico vendo essas imagens e eu não é pedir muito, né? Que esse estádio, erguido e reformado com dinheiro público, fique aberto à população do Rio de Janeiro. É pedir muito isso? Que um estádio construído e reformado com dinheiro da população, que ele fique aberto para a população poder usar? Acho que não é pedir muito isso, não. É o mínimo, né? É o mínimo, né? É o mínimo. Foi realmente um clima... Foi aquele dia que dá para sentir o clima cedo no dia. Hoje tem jogo, hoje tem jogo. Isso devia estar guardado no Flamenguista há tanto tempo, ir para o Maracanã, ver uma Libertadores. Uma das coisas mais interessantes do jogo foi até onde a torcida vai ajudar, até onde vai atrapalhar. Né? Porque os primeiros vaios foi meia hora, depois de meia hora. O apito do final do primeiro tempo vaia geral, né? Porque o Flamengo não foi bom no primeiro tempo. A torcida do Flamengo é uma torcida que vai o time. Sim. Ela é muito vibrante, mas ela vai. Segundo tempo, vai ter o desespero, como que vai sair? Né? O gol sai muito rápido, né? Isso. Aí virou festa mesmo. Mas poderia ter ido para o outro lado. Né? Então foi fascinante. Foi uma noite muito interessante para estar dentro do estádio. E o Tite, que estava lá, na opinião de vocês, conseguiu observar o que visando a formação da seleção brasileira? Diego, né? Começa vendo o Diego, que é o jogador dele, né? O jogador que foi escolhido por ele. A questão é como é que encaixa o Diego no jeito que o Brasil joga. Aí tem uma complicação. Qual é a complicação? A complicação é que esse jogador de meio campo que vai, vem, marca, etc., não é o Diego, né? Sim. O Diego... Seria mais Lucas Lima. Se você está procurando um substituto para Renato Augusto, que não tem muito ritmo do jogo, que deveria preocupar, mas você acha que o Diego mais é o substituto do Renato Augusto ou do Felipe Coutinho? Renato Augusto. É? Porque Felipe Coutinho
vai flutuando do lado do campo. O Diego, ele é mais tipo aquele enganche. Eu gosto muito dele, mas eu tenho que confessar que eu não entendi muito bem a convocação dele. Eu não entendo, porque parece que as pessoas viraram muito contra Lucas Lima, que eu não acho. Aquele amistoso contra a Colômbia não é patamar para nada. Ele foi bem. Eu não achei. Ele foi bem. Ele foi bem no jogo. O Tite deu um recado para convocar o Diego, pelo fato de o Diego ter treinado nas férias. Sim. Ele queria valorizar isso. Ele está em boa forma e o Lucas Lima não está num bom momento no Santos. Mas melhorou um pouquinho esse ano. Um pouquinho. O 16 foi ruim, tá? Aí tem o jogo da Colômbia. Teve uns 2 jogos do Santos que o Lucas Lima foi bem. Aí ele se machucou, mas volta hoje. Quer dizer, então aquela alegação da não convocação do Lucas Lima por lesão já não faz tanto sentido.